Porque quanto mais você tenta agradar, menos ela se interessa. Você manda mensagem primeiro, você puxa assunto, você demonstra interesse, você tenta fazer tudo certo e ainda assim ela esfria. E o pior, você começa a se culpar. O que eu fiz de errado? Falei demais? Falei de menos? Mostrei muito interesse? Mas a verdade é mais desconfortável do que parece. Ela não se afastou por causa do que você disse. Ela se afastou por causa do que você transmitiu. E o que você transmitiu foi necessidade. Existe uma ideia central poderosa. Mulheres não reagem a esforço, elas reagem à energia. E quando a sua energia comunica, eu preciso que você goste de mim, algo dentro dela perde o interesse. A maioria dos homens foi ensinada a conquistar através do esforço, correr atrás, provar valor, impressionar. Só que cada movimento para convencer cria existência. E quanto mais você tenta gerar sentimento nela, menos sentimento ela sente. Porque a atração não nasce de esforço, nasce de tensão. E tensão não existe quando você está se dobrando. Mas agora eu vou te explicar o porquê alguns homens atraem sem tentar. Porque o cara que parece indiferente, mas não frio, gera curiosidade. E porque o homem que aprende a ficar em silêncio emocionalmente começa a ser ouvido energeticamente. E nem tem nada a ver em fingir desinteresse. Isso fala mais de parar de depender da validação. Um homem que não é o mais bonito, não é o mais engraçado, não é o que fala mais alto, mas quando ele entra no ambiente, tudo muda. O clima desacelera e as pessoas percebem, ela percebe. E ele não fez absolutamente nada. É apenas a energia de quem não está tentando ser notado, porque já sabe e já se sente suficiente. E aqui começa a diferença entre o homem que atrai e o homem que implora. O homem que implora tenta controlar como é visto, ajusta a postura, ajusta a fala, ajusta comportamento para causar impacto. Está o tempo todo performando e performance mata a atenção. Quando você tenta impressionar, ela relaxa, mas não no bom sentido. É aquele relaxamento que diz: ah, já entendi você. Mistério morreu, curiosidade morreu, polaridade morreu. Agora, olha o oposto. Quando você está calmo, quando você não está correndo atrás, quando você não está tentando provar nada, ela começa a se perguntar: por que ele não está me perseguindo? Porque ele está tão tranquilo que ele sabe que eu não sei. É aqui que a atração começa, meus caros, porque atração é tensão entre certeza e incerteza. É segurança e ao mesmo tempo mistério. Você é firme, mas não previsível, entende? E o que a maioria dos homens faz? Entrega previsibilidade em troca de validação. Responde na hora, explica demais, se justifica demais, mostra carência emocional nas entrelinhas. E energia não mente. Você pode controlar palavras, pode controlar o tom da voz, mas não controla a vibração emocional. Se internamente você está dizendo, por favor, me escolha, ela sente. Quando a mulher percebe que você já está rendido emocionalmente, o desafio desaparece. Quando você para de tentar controlar como ela te vê, você dá espaço para ela sentir você. E mulheres não se apaixonam pelo que veem, se conectam pelo que sentem. O homem que não precisa de atenção transmite poder silencioso. E poder silencioso gera curiosidade. O problema, meus caros, é que muitos homens interpretam isso como seja frio ou ignore. Errado. Não precisa fingir que não se importa. O que você precisa é estar bem. Se ela ficar ou se ela sair, isso muda sua postura corporal, muda o seu ritmo de fala, muda a sua energia. Quando você se escolhe primeiro, você deixa de competir por validação. E é exatamente nesse ponto que a dinâmica se inverte. Tá bom, mas por que não tentar funciona? Porque não tentar nasce da paz. Quando você para de correr atrás, sua energia volta para dentro. Você deixa de investir para receber validação e começa a existir por presença. E esse é o sinal mais alto que a mulher sente. Quando você está centrado, algo acontece biologicamente e psicologicamente. A sua fala desacelera, seus movimentos ficam mais econômicos, seu olhar sustenta e você não reage impulsivamente. Isso cria tensão, sabe? E tensão é o combustível da atração. E alguns homens tentam gerar conexão falando demais, explicando demais, demonstrando demais. Mas a cada tentativa de convencer,
comunica uma mensagem. Meu valor depende da sua aprovação. E quando isso aparece, a polaridade desaparece. Mas quando é o contrário, a sua energia diz: eu não preciso que você me escolha. Eu já me escolhi. Ela sente segurança e sente desafio. Segurança porque você não está pressionando. Desafio porque você não está disponível emocionalmente a qualquer custo. Isso ativa um instinto. Ela começa a pensar em você quando você não está por perto. Não pelo que você falou, mas pelo que ela sentiu. E o que ela sentiu foi espaço. Espaço gera curiosidade. Curiosidade gera imaginação. Imaginação gera atração. O homem que tenta controlar o resultado sufoca essa imaginação. O homem que permanece inteiro permite que ela projete. Quando você está realmente ocupado com a sua própria missão, quando a sua validação não depende dela, quando a sua rotina não gira em torno de resposta no WhatsApp, sua energia muda. Você deixa de ser candidato e passa a ser escolha. Agora, se você finge não se importar, ela sente falsidade. Mas se você realmente está em paz, ela sente solidez. E solidez masculina é magnética. Um erro silencioso que destrói a maioria das conexões antes mesmo de começarem é o homem tentar ser escolhido. A atração real começa quando você para de buscar a faísca e passa a ser a chama. Quando você está inteiro, sua energia comunica 3 coisas sem você abrir a boca. Número 1, eu não estou desesperado. Número 2, eu não estou competindo. E número 3, eu não dependo da sua validação. Isso muda tudo. Porque quando você para de correr atrás da atenção dela, a pressão desaparece. Quando a pressão desaparece, o ambiente fica leve. E quando o ambiente fica leve, ela se permite sentir. E sentir é o que gera atração. O homem que domina a própria presença não entra na conversa para convencer. Ele entra para experimentar. Ele não mede cada palavra tentando acertar. Ele não fica refém de tempo de respostas. Ele não perde o centro se ela demora. Ele já está bem, e essa é a diferença entre fingir indiferença e possuir tranquilidade emocional. No Anti-Otário, no Anti-Kenga e em todos os produtos da coleção, existem lições valiosas para quem realmente deseja botar em prática o valor masculino e virar de vez o jogo. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Porque quando você está em paz, seu silêncio fala, seu olhar sustenta, sua postura não implora. E isso ativa respeito antes de ativar desejo. Se sua identidade ainda é eu preciso que ela me queira, você vai continuar tentando. Mas se a sua identidade vira eu sou o suficiente independente dela, você para. E no momento em que você para, algo muda. Ela começa a perceber de você outro jeito. Não como alguém buscando aprovação, mas como alguém que já se aprova. Você não precisa apagar o seu interesse, você precisa apagar a sua dependência. E quando isso acontece, você não está mais tentando ser notado. Você simplesmente é. Bom, agora vamos ficando por aqui. E se esse tipo de conteúdo te ajudou a entender a dinâmica, psicologia e postura masculina em um nível mais profundo, continuem acompanhando, deixem o seu like e se inscrevam no meu canal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.